ser conhecida por todos, nós temos que nos cuidar. Porque as pessoas estão lendo a Bíblia através da gente. Não podemos passar desequilíbrio na área espiritual, nem na do corpo. Porque somos a Bíblia que as pessoas lá fora leem. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, igreja. Como vocês estão? Animadas? Quem está animada com esse Deus? Quem ama Jesus? Quem está pronta para romper para algo grande dentro do Senhor? Hoje é noite de rompimento, começou na quinta. Eu rompi coisas da minha vida escutando 5 minutos daquela ministração. Eu nem estava aqui. Ontem coisas romperam. Hoje de manhã teve uma sessão também especial. E hoje de noite não será diferente. Nesses 2 momentos que nós vamos ter, diga, é rompimento grande. Bata na amiga que está do lado, diga, é estrondoso. Deus me deu essa palavra no dia que eu fui convidada. É um rompimento estrondoso. Você sabe o que é estrondoso? É talvez o maior rompimento que você teve até hoje na sua vida. Sabe o que é um rompimento estrondoso? É um rompimento que quando você rompe, em efeito cascata, rompe em outras áreas. Esse é o rompimento estrondoso. Sabe o efeito dominó? Que você empurra uma pecinha e cai todas. Esse é o rompimento estrondoso. Diga, eu recebo. Esteja com o coração aberto. Antes de tudo eu quero agradecer, né, o convite de Tati, pastor Israel. Tati é uma amiga que Deus me presenteou, né, no finalzinho do ano passado. E eu tenho desfrutado dessa amizade que era online e se tornou presencial. Sabe que no reino do Espírito não tem distância? Não tem distância. Uma palavra, uma conexão, um entendimento muda a sua vida. E hoje vai existir isso. Então eu estou muito grata por todo o carinho que eu tenho recebido. Eu não sei quem foi que colocou as coisas no meu quarto. Tinha muitos presentes. Gente, diga muitos. Porque a unção do exagero está sobre essa igreja. É tudo grande, é tudo exagerado, é tudo estrondoso. Aleluia. Então eu estou sendo muito bem cuidada, eu estou num lugar incrível. Eu estou pisando em milagre, eu estou conhecendo milagre. Eu vejo milagre. Diga, eu sou um milagre. Então, eu sou do Verbo da Vida de Natal, já estou nessa... Eu fui plantada lá 11 anos atrás, né? Fiz o Rema, a escola de ministros. Hoje a gente lidera junto com outro casal o departamento da família. Diga, família. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu e meu esposo. E eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? Essa cidade, eu tenho uma parte da minha história que aconteceu em um dia. Eu tive um rompimento na minha vida em um dia, 10 anos atrás que eu tive aqui. E hoje está, esse final de semana, quando eu fui convidada por Tata, eu disse, meu Deus, eu não acredito que o nome é rompimento. Em Caruaru, não, Deus, você está querendo me comunicar algo maior? É estrondoso. Quem lembra da peça que iniciou aqui, que eu vi online? Que teve uma demonstração do espírito, da alma e do corpo. Sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Que você entenda de uma vez por todas que você não tem uma parte só. Você é um ser único, mas você tem 3 partes. E que precisa ser cuidado e dado atenção nas 3 partes. Sabemos de cor, às vezes, o versículo. Mas muitas vezes temos negligenciado uma das partes. E temos sofrido danos, porque uma parte afeta a outra, porque é um ser indivisível. E muitas vezes temos tido prejuízo em alguma área, porque não cuidamos de uma parte e reflete na outra. E às vezes, achando, porque Deus tem propósito nisso. Deus é um Deus de oportunidade, mas muitas vezes é algo que faltou da nossa parte fazer. Então, diga espírito, alma e corpo. Hoje vocês vão repetir algumas coisas, porque tem que ficar indelével no seu coração, como diz meu pastor. Vocês sabem o que é indelével? É impregnada.
vai ter coisas que Deus vai impregnar hoje na sua mente. Vai ter uma renovação da mente. E você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai ver de um jeito que você nunca viu. E você vai entender como você nunca entendeu. Diga amém. Sabe, por muitos anos eu não contemplava a natureza. Então, eu corria em alguns lugares, eu não focava na natureza. E por anos eu passei em um lugar que eu não via uma árvore que tinha lá. Gente, a árvore, ela é estrondosa, porque ela é uma árvore linda, toda amarela, sabe? Uma flor, assim, maravilhosa. Eu nunca tinha visto aquela árvore. Eu passava lá anos, mas um dia eu vi, diga, um dia eu vejo. Um dia eu entendo. Um dia a revelação chega para mim e as coisas mudam. Amém? Então, gente, hoje a gente vai falar de um ponto. A gente vai falar de algo que eu chamo um ponto cego da igreja. O que é um ponto cego? A gente está numa conferência de mulheres. Quem entende mais isso é os homens. Mas existe um ponto cego no carro que é tão pequenininho, mas se você não vê, você bate o carro. É um ponto cego. Por anos a igreja sofreu na área de prosperidade, porque quando se falava de dinheiro era um tabu, não é? Porque era um ponto cego. Mas diga, luz chega. E esse ponto que eu vou tratar hoje é um ponto cego ainda, para algumas pessoas. Diga ainda. Mas hoje é noite de rompimento. Hoje você vai entender o que Deus quer comunicar para a sua vida. Você vai receber um fôlego de vida hoje. Para correr a carreira que está proposta pelo seu Pai. Você não nasceu sem propósito. Então, gente, nós vamos trazer alguns versículos, né? Base bíblica, clareza. Diga, clareza é poder. Você já se viu na sua casa, onde você sabe onde está tudo, mas se é faltar energia, você não consegue dar um passo? Você sabe onde está, mas a luz não chegou. Hoje luz vai chegar para você. Então hoje a gente vai falar que cuidado do corpo é espiritual. Diga aleluia. É mesmo, irmã? É. Não é carnal não? Não. Te enganaram. O inimigo tem cegado a igreja, dizendo que cuidar do corpo é carnal. Mas nós não somos desses. A gente agora a gente vai ser avisado. A gente não é mais desavisado. Diga, eu não sou mais desavisada, Pai. Eu não sou. Eu não sou mais ignorante nesse assunto. Você vai saber hoje, entendendo que cuidar do corpo é espiritual. Portanto, se é espiritual, é uma prioridade na sua vida. Amém? Vamos começar. Na verdade, nós cristãos, a gente foi educado. Foi uma leva. A gente super espiritualizou muita coisa. Né? A gente olha para o negócio e diz, isso aqui não é espiritual, isso aqui é. Você fica pegando a sua vida e dividindo, só que ela diga, é indivisível. Coisas que é indivisível, você está dividindo. Você está separando como se ali não existisse Deus. Quando você lava a louça, diga, é espiritual. Quando você faz o jantar do seu marido, é espiritual. Quando você vai para a academia, é espiritual. Eu estou, Lora, pelo amor de Deus, não me diga um negócio. Eu vou lhe explicar na palavra. E você vai sair daqui correndo. Eu sei que é um tema que poucas pessoas correm. Mas eu creio que vai ter gente que vai pegar uma revelação assim e vai sair correndo. Igual quando se fala de prosperidade. Quem correu na quinta? Eu corri em casa, em casa não. Eu vim pra cá, eu tive vontade de correr com 5 minutos da ministração daquela mulher. Ok? Lá em Mateus 4:4, né, Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem. Quem sabe esse versículo decorado? Mas de toda a palavra, você sabe decorar esse versículo. Lá ali, Jesus não estava dizendo que o pão não era importante, não. Tem gente entendendo errado. Nem só de pão viverá. O pão é importante. Mas é importante você ficar um tempo sem ele também. Mas tem um limite, diga, tem um limite, porque você tem que comer também.
Então a gente tende a espiritualizar tudo ou não espiritualizar o que é espiritual de fato. E a gente tem sofrido danos na nossa vida por essa super espiritualização de alguma coisa e a não espiritualização do que de fato é. Amém? Glória seja mais clara. Vamos ser. Só mais diga comigo uma vez. Cuidar do corpo é espiritual. Isso você vai sair daqui. Quando a gente fala de corpo, a gente não está falando de qualquer coisa não, minha gente. Bata aí no seu corpinho e diga, isso aqui não é qualquer coisa não. O Deus que você ama, o Deus Altíssimo, que criou o céu, que criou a terra, que soprou fôlego de vida em você, Ele resolveu morar aí. Ele decidiu. Então diga assim, não é qualquer coisa não. É casa de Deus. Como é que uma casa tão valorosa não se pinta, não se faz o reboco, não se limpa? Você limpa a sua casa todo dia? Poucos limpam seu intestino. E que Deus que criou e é o segundo cérebro. Tem mulheres com depressão porque tem problema no intestino. Porque o intestino, ele conecta com o cérebro. E aí dá o tilt. Você passa o pano na sua casa? Quantas vezes por semana? Cada uma diz um, né? E você não limpa a casa do Senhor. Eu duvido ter uma igreja, Verbo da Vida, porque eu conheço só do Verbo da Vida, que tenha um negócio mal feito. Que tem uma parede desrebocada, não tem. Porque nós entendemos que temos que dar o melhor para a casa de Deus. Diga, eu sou a casa. Tu tem dado o melhor para tu? Ou melhor, para a casa dele? Porque na antiga aliança, não sei se vocês sabem, o negócio que era com aquela arca. Que tinha uma presença, diga, temporária. E você, uma morada, diga, eterna. Ele que resolveu isso. Entenda isso. Bata de novo. Eu sou morada de Deus. Amém. Então, deixa eu falar. Abra comigo 1 Tessalonicenses 5:23. Talvez você saiba de qual esse versículo ou não. Talvez você já tenha escutado algumas coisas. Mas hoje você vai ver um pouco diferente. Diga, clareza é poder. Obrigada, Pai. Sabe, eu gostaria de dar um contexto aqui antes para você entender que essa carta aos Tessalônicos, né? O tema central dessa carta, não sei se você sabe, mas é sobre a volta do seu Senhor. Quem aguarda pelo grande dia? Quem aguarda a volta do Senhor? Né? Quem aí ama o Senhor e aguarda? Quem acredita que nós seremos a geração que veremos o grande dia? Eu creio. Não é assim? Eu acho que Paulo cria também naquela época. Então, essa carta fala disso. Essa carta ela nos faz uma pergunta. E eu quero que você faça essa pergunta sem repetir, mas para você. Ela fala o seguinte: estou pensando e vivendo o tipo de vida do jeito que eu gostaria de estar pensando e vivendo quando Cristo voltar? Essa carta é destinada a isso. Porque se a gente vive todos os dias do jeito que Ele quer que a gente viva, para quando Ele chegar. E aí lá, né, Ele fala, só que quando a gente pensa nisso, a gente pensa em que muita gente relaciona a tá pronto no dia, a pecado de adultério, de pornografia. A gente tende a ligar isso a esses pecados assim. Sabe? A gente tende a pensar isso. Mas a carta vai, no capítulo 4, ele vai tratando sobre a santidade, a verdade, ele fala sobre isso. No finalzinho do capítulo 4, ele vai falando sobre a vinda do Senhor. E quando chega no capítulo 5, né? Sérgio, eu lembrei que Sérgio Pessoa, apóstolo Sérgio, disse uma vez assim: eu estou pronto para ele voltar hoje e planejo para ele voltar daqui a 100 anos.
Esse é sábio, viu? Diga, eu estou pronta. Você tem que estar pronta hoje e planejar se ele voltar daqui a 1000 anos, 100 anos. Ok? E aí quando chega lá no capítulo 5, né? Ele fala da vinda do Senhor, que a gente não sabe o dia, vem como no 4, né? Vem como um ladrão na calada da noite. No verso 3, né? De como a gente vai ser pego de surpresa, mas quando chega no 5:23, então eu lhe dei um contexto, porque isso está falando sobre você se preparar. Ei, ele vem buscar uma noiva linda. Sabe o que o Senhor me falou um dia? Coisa linda. Ele disse, filha, o que é que uma noiva faz quando está perto de casar? Diga, se ajeita, se cuida. Tem mulheres que antes de casar se cuidou mais que a vida inteira. Por que você não resolve se cuidar para o seu pai? Para o noivo? Por que você não decide hoje estar pronta? Linda, maravilhosa. Laura está falando de coisa física, não é sobre isso. Vocês vão entender. Então, na Almeida, Revista e Atualizada, abre aí, 1 Tessalonicenses, diz assim, ó. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Diga tudo. Segundo o meu pastor, tudo é tudo. Sabia que a tradução de tudo é tudo? Vocês sabiam disso? Tem palavra que quando você vai olhar no grego, não é. Mas tudo, diga é. Então, tudo é tudo. E todo o vosso espírito, alma, diga corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então ele estava dando instruções de como nós tínhamos que fazer para quando Jesus voltar. Então quando ele voltar, o que é que ele quer encontrar? Diga conservado, íntegro e irrepreensível. O que, Laura? Diga as 3 partes. Porque você é um ser, você é um espírito, tem uma alma, mas você habita no corpo. Então, ele que escolheu te fazer em 3 partes. Só que essas 3 partes, a gente só fala delas para estudo. Mas na vida real, diga, é a mesma coisa. É você. Uma coisa não se separa da outra. Entende? Então, a Bíblia diz lá, agora que a gente vai explicar, espírito, alma e corpo. Lá em Gálatas, né, fala o seguinte. Se vivermos no Espírito, ou seja, quando a gente nasce de novo, a gente vive no Espírito. Aí ele diz, porque não basta só nascer de novo. Ele diz, andemos no Espírito. O que é isso? Diga, é a minha parte. O novo nascimento te dá o direito no Espírito de viver no Espírito. Você é transportado do império das trevas para o reino instantaneamente. Mas diga, eu tenho uma parte para fazer. Qual é? Me encher. Andar no Espírito. Diga, eu tenho uma parte no Espírito. Eu vou te mostrar que tu tem parte nas 3. E às vezes tu só faz em uma. Diga, está repreendido. Eu vou mudar, Pai. Então na alma... Romanos 12:2 diz o seguinte, não vos conformeis. Esse não se conformar está atrelado ao novo nascimento também, vocês sabiam disso? Por quê? Você se conforma com aborto? Você se conforma com divórcio? Você se conforma com ideologia de gênero? Por quê? Porque não faz parte mais da sua natureza. Isso está concernente ao novo nascimento. Mas não para por aí o versículo. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis, ou seja, faz parte da sua natureza olhar para aquilo e não se conformar. Mas ele diz, mas transformai-vos. Faça assim, vos. E o que é isso, Laura? Diga, essa é a minha parte com a alma. A do Espírito é andar no Espírito. A alma é o quê? Aí ele termina, renovando a mente com a palavra. Então quem renova é o Senhor. Sabe uma coisa? Irmãs, preste atenção no que eu vou dizer. Tem crente achando que quando nasce de novo, Deus faz um transplante de mente. Muda todos os seus hábitos instantaneamente. Diga, isso não é bíblico. Ele faz no Espírito e você ainda tem que andar. Mas com os seus hábitos, com a sua mente, não tem transplante. É renovação dia após dia.
Então, só que os seus hábitos que você tinha quando você se converte, no outro dia você acorda com eles. Mas aí você já não se conforma muito, clareza vai chegando e você entende que você precisa ir mudando para a glória de Deus. Amém? Então eu expliquei que existe uma parte que você tem que fazer no Espírito. Você tem que andar no Espírito. Porque senão a gente não precisava mais orar, não precisava mais orar em línguas. Todo dia você tem que fazer isso, alimentar o seu espírito. A alma tem que ser todo dia. Diga, e o corpo? Também. Só que o corpo tem um agravante. A alma vai sendo renovada todo dia, o corpo não tem. É até Jesus voltar. Olha, o corpo só quer pecar, comer e dormir. Até quando, Laura? Até Jesus voltar. Eu corro, eu amo correr. Aí o povo diz, mulher, tu já acorda animada, porque eu dou uns gritos logo de manhã. Ótimo dia, vamos correr! Como se eu tivesse animada, é pela fé. Irmã, é óbvio que tem dia que a gente acorda assim, mas tem dia que é só a misericórdia de Jesus. Eu acordo e digo, alma, é para a glória de Deus. Aí eu dou um pulo. Porque as coisas que você acha que é natural, é para a glória de Deus. Eu não corro para ficar magra, me exibir, me amostrar. Eu corro para a glória de Deus. Por quê? Porque eu entendo que quando eu corro, produz hormônios que o próprio Deus criou. A sua farmácia interna, em vez de você gastar dinheiro, na farmácia você produz ela barata, de graça, que o seu próprio Deus criou e o inimigo não quer que você pratique atividade física. Porque ele diz, se ela praticar, ela não vai gastar dinheiro com farmácia. Deixe ela sem praticar. Ele vai na sua mente, na sua preguicinha. O corpinho que ainda não foi salvo. Ele vai lá e diz, mulher, durma mais um pouquinho, bota mais um soneca. Ô, mulher, esse negócio de fazer atividade física é carnal. Isso é para quem tem, isso é futilidade. Porque ele não entende, ou você não entende que você é uma pessoa só em 3 partes. Quando Jesus voltar vai ter o tribunal. Quem sabia do tribunal? Quem já estudou sobre isso? Vai estar lá, bora lá. Fulana, como é que estava? No espírito, na alma, e no corpo, ok. Eu espero que você esteja bem nas 3 partes, diga glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Então ele disse o seguinte, que você que tem que manter íntegro e irrepreensível. O que é íntegro? No original é devolver da mesma forma. Quem aí recebeu um corpo com pré-diabetes, com glicose alta, com pressão alta, com obesidade? Quem recebeu? Amém? Diga, eu vou devolver do mesmo jeito. Eu vou devolver do mesmo jeito. Uma área afeta a outra. Eu cuido de muitas mulheres que não cuidavam do corpo e tinha sua área espiritual comprometida. Não tinham energia para orar, não tinham energia para fazer devocional, não tinha energia para fazer amor com o marido, tanto que o marido não é o que ele quer, mas é o que você negocia com ele, porque também se a gente fizer, né, o tanto que ele quer é chocante. Mas, minha querida, você tem que dar conta. Viu? Mulheres que não tinham energia para brincar com seus filhos. Mulheres que não conseguiam se amarrar um sapato. Eu tenho muitas pessoas que não usavam mais sapatos, porque só usava tênis, porque tinha que enfiar o pé no chão. Só o pé. Diga, essa não é a vida que Deus tem para mim. Essa não é a vida que Deus tem para você. Cristo conquistou uma vida abundante. E a gente, aleluia, vida abundante, vida abundante. Cadê? Não consegue amarrar um sapato? Você tem um propósito, um chamado a cumprir. Meu amigo, você tem uma carreira para correr e não consegue amarrar um sapato? Diga, fala Jesus. Eu vou mudar essa situação. Aleluia. Abra aí em 3 João 2, que esse tempo voa. Misericórdia. Amado. Ele está escrevendo para um amado amigo Gaio. E ele fala, amado, acima de tudo. Diga, acima de tudo. Gente, você já leu isso na sua Bíblia?
Eu acho que às vezes eu não lia, não. Diga acima de tudo. De novo, tudo. Parece que o tudo acompanha a gente. Diga tudo é tudo. É acima do seu ministério, do seu trabalho, dos seus filhos e do seu marido. Concorda? Porque é tudo? Amado, acima de tudo, faço votos pela sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua mente. Muitas pessoas, elas, e aqui eu queria abrir agora um parênteses, gente, luz vai chegar na sua vida hoje. Quando você lê esse texto, você diz, então falou comigo, porque eu sou curada, eu sou saudável. Deixa eu te dar um dado, que Deus me levantou para isso nesse tempo. Eu ia morrendo aos 24 anos, obesa. Eu já fui 30 quilos a mais. Eu me tornei viciada em remédios para emagrecer, durante 5 anos eu tomei. E o remédio para emagrecer, ele é uma bomba. Um dia, a médica disse assim, você pode dormir e não acordar. Porque você não sabe qual é o efeito que faz no seu corpo. Só que eu era viciada, eu não me via, eu era compulsiva por comer, e eu não me via sem aquele remédio. E um dia eu passei mal, e minha pressão foi bater, eu fui bater no hospital com pressão 8/6. Quem é da área de saúde sabe que isso já é um milagre. E a médica olhou para mim, se você tomar mais uma vez, você vai morrer. O inimigo quis ceifar a minha vida aos 24 anos, sem Cristo, diga sem Cristo. Por que eu estou falando disso? Porque quando fala de saúde, eu não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial de Saúde define obesidade como uma doença crônica, diga crônica. Você conhece alguém que está com um estado crônico? Uma doença muito crônica? Obesidade é uma inflamação no seu corpo. Alguém já teve uma ferida inflamada? Dói. Por isso que você sente dor no seu corpo. Uma doença inflamada, ela tem que ser coberta, porque senão ela é porta para bactérias. A obesidade é porta para mais de 13 tipos de câncer. Então a noiva de Cristo não pode achar que obesidade tem a ver com estética. Diga, não é sobre estética. É sobre ganhar a vida para cumprir seu propósito. É para você viver mais e melhor para cumprir o seu propósito. É para você viver mais para o Senhor. Como você vai fazer algo sem o seu corpo? O seu corpo é o condutor do Espírito. Então diga, não é sobre estética. É sobre ganhar vida para a glória de Deus. Quem sabe que doença não glorifica a Deus? Então, se obesidade é uma doença crônica, o que é que você diz disso? Laura, eu vou sair daqui com peso, porque eu estou acima do peso. Vai não, você vai sair daqui correndo e livre. Eu não vim trazer peso para você não. Eu vim lhe libertar dessa escravidão. É um processo, mas começa com a renovação da mente. Começa quando alguém vem e fala de um assunto tão importante que ninguém mais está falando. Aqui, amiga, em 3 João 2 diz, faço votos pela sua prosperidade e saúde. Ele está botando no mesmo nível. Por isso que eu honro a vida de Tati, pastor, porque do meu pastor que também tem trazido esse assunto. Porque quantas vezes na vida a gente ouviu falar de prosperidade na igreja, mas eles botam no mesmo patamar de importância. Deveria, quando tiver um culto de prosperidade, ter um de cuidar do corpo. Porque aqui ele está dizendo que é igual. Só que o povo está perecendo porque falta entendimento, falta luz. Porque é um tabu, não se pode falar nisso na igreja, senão o povo vai se embora. Diga, aqui eu não vou não. Aqui não, Satanás. Diga, eu sou livre. Então não saia daqui com peso não, saia daqui dizendo um cuidado do Senhor. Sabe o que eu sinto? Que o Senhor está te botando no colo. Filha, eu quero cuidar de você. Me peça ajuda.
Se você não está conseguindo acordar, se você não está conseguindo se cuidar, se você não está conseguindo vencer um brigadeiro, peça ajuda ao seu Espírito Santo. Você só pede para as outras coisas porque você é religiosa. Um dia meu filho me deu um trabalho tão grande que as carnes tremeu. Você já teve isso com seu filho? Eu disse, eu em 1 minuto eu fiz, Espírito Santo, eu quero agora uma solução. Me diga. Ele disse, pula em cima dele. Vocês estão rindo? Eu voei. Ele estava na cama, eu voei em cima dele. E comecei a beijar, e dizendo, você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Comecei a beijar, fazer cosca nele. Em 1 minuto o menino voltou ao normal. Diga, é espiritual. O Espírito Santo vai te ajudar em tudo. Diga, em tudo. Meu Deus do céu, entenda isso. Entenda isso, entenda isso. Ok? Diga, cuidar do corpo é espiritual. Laura, mas me explique melhor. Por que é espiritual? Isso tem respaldo? Bíblia tem. E só o que tem. Olha, você sabia que Deus poderia trazer a obra redentora só dizendo assim, haja perdão! E todo mundo ser perdoado? Você já parou para pensar? Mas ele não escolheu assim. Adivinha como é que ele escolheu? Ele resolveu. João 1. O verbo resolveu se fazer, diga, corpo. Será que é importante esse tal de corpo? Você nunca parou para pensar nisso, né? Tem mais, viu? Então, cuide do seu corpo, porque seu corpo tem um habitante. Aí a Bíblia diz em Efésios 5:29, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, diga, alimenta, cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Você pinta a parede da igreja, pinta a parede da sua casa, porque a Bíblia ela fala de várias casas. Só que você só limpa 2 às vezes. É a sua e da igreja. Mas não limpa a casa corpo. Aquela que Deus resolveu se fazer morada nela. E o que é que ele faz, o corpo? O que é que Jesus faz com o corpo? Diga, cuida. E quem aí é imitador de Cristo? Diga, eu também cuido, Laura. Eu a partir de hoje também cuido. Porque eu sou imitadora de Cristo. Agora, você sabia que quando Jesus estava aqui, ele cuidava do corpo? Ei, Jesus era atleta, vice. Eu só corri até hoje 50 quilômetros. Fiz uma ultramaratona. Jesus caminhou 60, tem relato na Bíblia. Diga, chocante. Jesus era atleta. Jesus, naquela época, porque tem gente que diz, mas não tem muito respaldo bíblico, não. Naquela época, todo mundo fazia o que tinha que ser feito no automático, porque não tinha outra opção. Só tinha comida saudável, só tinha comida de verdade e tinha que praticar atividade física. Uma mulher, ela fazia abdominal todo dia, lavando roupa. Olha, abdominal. O homem construía, caçava. Era instintivo, não tinha que pensar. Diga, hoje não é mais assim. Ok? Então Jesus, a Bíblia diz que ele descansou. Diga, descansou. Tem mulheres que não descansam. Despreza o descanso. Diga, Jesus dormiu. Tem mulher que não dorme. Se você não dormir, você vai pifar. Você não foi feita para não dormir. É uma das coisas mais importantes da vida. Mas não pode dormir muito tarde, não. O ideal é antes da meia-noite. O ideal é bem antes, mas eu estou sendo bem generosa aqui. Eu vou dar uma dica para você praticar a partir de hoje. E você vai mudar a sua vida. Amanhã a gente vai fechar esse evento para praticar os fundamentos de cuidar do corpo. Hoje é só uma renovação da mente. Hoje é te chacoalhando para dizer assim, realmente é espiritual e eu preciso cuidar. Mas você vai chamar todo mundo que você conhece amanhã, de manhã. Porque todo ser humano tem que estar aqui amanhã de manhã. Tu acredita nisso? Todos. O seu marido tem que vir. Todo mundo tem que vir amanhã. É um clamor do Senhor para essa geração. Então Jesus descansava. Jesus bebia água, vocês sabiam disso? Hoje eu conheci uma mulher que não bebe água.
Se você não beber o mínimo que o seu corpo precisa, você bebe água de esgoto todo dia. Água de cocô. Anota aí no seu caderno esse presente que eu vou lhe dar. Você vai pegar seu peso vezes 0,04. E é a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Pegue rápido as informações. E tome como remédio. Senão você vai ter que gastar com remédio. E com hospital e com tudo. Ainda não vai poder fazer a obra. Porque tem gente não vindo para a igreja que está com enxaqueca. E ainda expulsando, dizendo, é Satanás, mulher. Ei, não é Satanás não, é você que não bebe água. Está repreendida essa pedra do rim? Está não. É você que não bebe água. Viu? Vive enfesada, não dá conta dos meninos nem dos maridos, porque não faz cocô, porque não bebe água e não pratica atividade física. Eu declaro que a partir de hoje você vai beber a quantidade de água que você precisa. 70% do seu corpo, e foi Deus que quis fazer assim, é água. Isso era para amanhã, mas veio agora. Porque é urgente você beber água. Sabe o que é urgente? Meu Deus, celebrando aqui água. Eu já bebi tanta água hoje. Aleluia, obrigada, Senhor. Agora tu já pensou aonde Jesus mais focou seu ministério? Quem concorda que Jesus poderia ter pregado muito mais salvação? De 35 milagres que Jesus fez, 21 foi no corpo. Será que ele se importa com o corpo? Meu Deus do céu. Diga corpo, 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 corpo. De 35 milagres, 21 foi no corpo. Sabe por quê? Porque Jesus passou a maior parte do tempo aqui estabelecendo corpos. Para quê? Para formar um corpo. Uau! Quem pegar isso por revelação? É o seu corpo que faz parte do maior corpo. Meu Deus do céu! Não é o Espírito, é o corpo! Aleluia! E sabe o que a gente fez? Jesus passou a maioria da parte dele cuidando e restaurando corpos. E nós temos passado a maioria da nossa vida destruindo o corpo. Comendo o que não é comida, não bebendo água, bebendo o que não é água, bebendo o que não se bebe. Porque ninguém na sã consciência bebe água sanitária. Quem aqui bebe água sanitária? Eu vou provar que 90% de vocês tomam água sanitária. Quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, não é pecado não. Tô pasma. Vocês que levantaram a mão, vocês bebem água sanitária e água de cocô. Como é que tu quer andar em saúde divina? O pH da Coca-Cola é igual ao da água sanitária. Se você tomar água sanitária, você vomita. Mas por que tu não vomita com a Coca? Tu já parou para pensar? Porque coloca algo pior do que aquilo para poder tu não vomitar. Só serve para tirar ferrugem. Só se tira ferrugem de algo que está destruído. Você não é uma destruição. Você é obra de Deus. Porque eu não consigo, Laura. É bom demais. Bom é viver. Ai, a melhor coisa do mundo é comer. Acaba com isso, crente. A melhor coisa do mundo é viver para o Senhor. Ai, a melhor coisa do mundo é dormir e comer. Dormir e comer. Sai da boca de crente isso. Porque é de geração em geração. Está repreendido em nome de Jesus isso. A melhor coisa é viver. Então, se cuidar do corpo era importante para Jesus, diga, é importante para mim também. Porque o que é importante para Ele tem que ser para você.
Ele entendia que o corpo importa para cumprir o propósito. Não acabou a vida na terra ainda não. Deus conta com você. E você, eu estou falando é do seu corpo. Porque um espírito sem corpo, meu filho, é um fantasma. E o corpo sem espírito é um defunto. Diga chocante. É um rompimento estrondoso que vai acontecer na sua vida. Eu tô com raiva do cão. Ele está ceifando as pessoas antes do tempo. Ele está dando sobrevida para as mulheres e homens de Deus, que passam parte da vida cuidando de dor de cabeça, de estresse, de ansiedade, de depressão. E a maioria da causa disso é o estilo de vida. Ontem a nossa Juliana falou sobre as pessoas não procriarem mais. Temos criticado as escolhas ideológicas de pessoas que decidem não procriar. Você sabia que pessoas obesas, 50% de chance de engravidar? Rouba 50%. Diga, eu não sou roubada em nada. Eu tenho amigas que não vão ter filho por causa da obesidade. Passou do tempo e não emagreceu. Estamos criticando uma classe de pessoas que decidem não ter filhos e estamos cegos para outras que estão destruindo o que Deus deu, que é a capacidade de procriar. Quando Jesus entregou o seu corpo, Ele entregou para edificar, diga, outro corpo. Ou seja, a coisa mais importante. Você sabia que a primeira coisa que foi criada foi o corpo? Porque sem o corpo, nem o fôlego de vida poderia existir. Como é que a gente não entende isso, minha gente? Laura, como é que eu cuido desse corpo? Pelo amor de Deus, eu já entendi, hoje caiu minha ficha. Amanhã, na Bíblia, eu vou te dizer como você vai fazer isso. Diga, todo mundo que eu conheço tem que estar aqui amanhã. Oi, palavra tem poder. Por que mesmo se deve cuidar do corpo? Diga, cuidar do corpo é espiritual. Ei, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Você é membro de um corpo muito mais importante. E quando um membro desse corpo, que é mais importante, adoece, sobrecarrega a outra parte do corpo. Então não é por você. Você não tem mais sua vida como preciosa. Diga, eu não tenho mais. A minha vida é do Senhor. A gente levanta a mão para dizer que a nossa vida é do Senhor. Será que é mesmo? Diga aleluia. Diga obrigada, Pai, porque luz tem chegado. Deus tem um propósito com cada uma de vocês aqui. E Ele só pode contar com você se Ele contar com o seu corpo. Sabia disso? Quando você não cumpre seu propósito, o corpo é prejudicado. A obra. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós devemos ser cooperadores com Cristo. Você já parou para pensar sobre o que é ser cooperador? Diga, cooperar. É fazer alguma parte. Tem pessoas que vivem precisando de cura divina, onde Deus quer que você ande em saúde divina. Porque é andando em saúde divina que você vai poder cooperar com Deus. Uma vez o Senhor falou para mim uma frase muito dura de se escutar. E eu me lembrei dela agora, não está nem anotada, então é para eu dizer. Diga amém. Filha, não invalide a cruz com os seus maus hábitos. Coopere com os seus bons hábitos. Existem pessoas que estão invalidando a obra redentora do Senhor com os seus maus hábitos.
E quem está levando a culpa, diga quem não deveria levar. Pastor Edilson de Lira conta uma história de um homem. Me lembrei dessa história agora. Que ele não cuidou do corpo. E ele morreu. E o Senhor apareceu para ele. E olhou para ele e disse assim: ainda vão botar a culpa em mim. Aí ele disse: Senhor, me perdoe. Será que eu tenho uma segunda chance? O Senhor deu uma segunda chance a ele. E ele voltou. E hoje ele cuida do corpo. É um propagador disso. Mas tem gente que não tem a segunda chance. Tem gente que não quer voltar. E a obra é paralisada fora do tempo. Entende? Então como é que você vai cumprir seu propósito? Diga, com o meu corpo sadio. Então não é por estética, diga, é por propósito. É por propósito. Não é sobre estética, igreja. Existe um tabu na igreja. É sobre propósito. Você é uma mulher de propósito. Você é intencional nas coisas de Deus. Quem é intencional nas coisas de Deus, cuida do corpo. Amém? Não é cuidar do corpo por um culto ao corpo. Porque tem pessoas que vão para outro extremo. Mas é cuidar do corpo para o culto ao Senhor. É você conseguir ficar em pé na igreja e não querer logo sentar. Porque lá fora o povo está se cuidando com força, o povo do mundão, gente. E estão vivendo mais que um bocado de gente que tem a palavra. Sabe, o problema do mundo não é o barulho do mal, é o silêncio dos bons. É o povo que detém a verdade e estão calados. Por isso que eu não me calo mais. Amém? Estão fazendo muito barulho. Eu falo sobre casamento, sobre família. Eu vi na internet, eu fiquei indignada. Igual eu vejo as coisas de obesidade. Uma mulher gastou 1.300.000 numa festa de separação. Não, minha gente, pelo amor de Deus. E nossos jovens querem ir para uma conferência e não tem 200 conto, 300 conto para ir. Diga, está invertido. Viu? O mundo se cuidando para cultuar o corpo, mas vivendo mais, porque é um princípio. E a gente aqui para cultuar não tem energia. Fica pedindo a Deus que o louvor acabe. Eu digo isso porque várias pessoas já me falaram isso. E eu já fui obesa, então não precisa me dizer, porque eu sei que a vontade é de descansar. Os pés ficam formigando, doendo, gritando, o corpo fica gritando por socorro. Diga, não vai ser mais assim. Eu creio, Pai, que não vai ser mais assim. Em nome de Jesus. Então, para terminar, tem uma história de um evangelista, um avivalista. Ele ganhou a Escócia inteira, uma nação inteira, em pouco tempo. Aquele caba nasceu para fazer a diferença. Sabe uma coisa estrondosa? Mas ele não cuidou do corpo. Muito pesado. E esse homem, aos 29 anos de idade, morreu. Quem acredita que esse homem não poderia ter morrido? E ele, nos últimos fins da vida dele, ele disse: Deus me deu a mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não posso mais pregar a mensagem. Quantos de nós estamos sendo impedidos de ir além do que Deus quer trazer para a sua vida? Porque muitas vezes temos negligenciado essa área. Diga, nunca mais, porque agora você entendeu. E amanhã é o complemento dessa ministração. Gente, eu faço você não tem noção como eu vou orar hoje de noite para você vir amanhã. Mas você sabe que o inimigo não quer que você venha não, né? Mas tu vem, diga, eu venho. Bata aí no lado da mulher e diz, eu venho, do seu lado. É de manhã, de noite tu vai para a tua igreja. Amém? Diga, todo mundo que eu conheço tem que estar aqui amanhã. Eu vou ver aqui sem caber as cadeiras. Amém? Fica em pé que eu vou orar para a gente terminar. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és tão lindo. Oh, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Graças te damos por essa noite tão milagrosa, Pai. Às vezes, Pai, a gente acha que milagre é uma pessoa se levantar de uma cadeira de roda.
Mas eu vejo, Pai, milagre, alguém que não bebia água, passar a beber água. Aleluia, eu declaro, Pai. Eu creio, por isso eu falo, na certeza que o Senhor sempre me ouve, Pai. Que as minhas irmãs que estão nesse recinto hoje, uma unção de rompimento estrondoso, será, Pai, derramada nessa igreja. E eu escutarei os feitos do Senhor. Eu receberei notícias de pessoas que renovaram sua mente, decidiram cooperar com o Senhor, cuidar do corpo, Pai, andar em saúde divina, correr velozmente a carreira que está proposta, Pai. Obrigada, Senhor, um despertar, eu declaro um despertar, um despertar, um despertar. Levante suas mãos e receba de onde você estiver. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, rompimento nessa área. Um destravar no cuidado do corpo. Eu declaro que essas mulheres, elas não se cuidarão por estética, por elas mesmas, para a glória de Deus. Receba a unção de rompimento. Aleluia! Oh! Eu creio, Pai, eu creio. Coisas irão mudar. Coisas estão acontecendo no reino do Espírito. Coisas estão acontecendo no reino do Espírito. O que era difícil será fácil. O que era difícil será fácil. O que você dizia que não conseguia, você vai conseguir. O que você dizia que não conseguia viver sem, você vai viver para o Senhor. Você vai pedir a ajuda do Espírito Santo e Ele vai chegar com instrução. Aleluia. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Vocês me amam mesmo assim? Amém.